Olá, aqui nesse vídeo a gente vai falar como se preparar para os casos mais recorrentes no consultório da nutricionista materna e infantil. Bem, sou Carolina Albuquerque, nutricionista e criadora da Atitude Nutrição, e estou fazendo aqui o workshop de aquecimento. Na verdade, a gente está fazendo um aquecimento para o workshop, né? Eu confundi as palavras, mas um aquecimento para o workshop Descomplicando Atendimento Infantil. Lá no workshop a gente vai ter algumas aulas fechadas para quem tiver inscrito. Enquanto isso, porque eu não sou de ferro, eu estou fazendo um aquecimento por aqui com aulas sempre às 18 horas. Então a gente tem aulões às 18 horas. E também às 12 horas eu entrevisto uma nutricionista que floresceu para nutrição materna e infantil. Inclusive, gente, vocês que estão entrando por aí e tudo mais, né? Quem estiver vendo a reprise depois da live, o que eu preciso dizer para vocês? Reservem um tempo. Quem não puder estar ali ao meio-dia, na hora do almoço, vendo as entrevistas com as nutris. E é bom estar, porque inclusive teve uma que a gente perdeu, né? A da Mafê não ficou salva. Então, para não correr o risco, melhor estar presente ali ao vivo. Mas quando eu consigo deixar salva, tá ali no nosso perfil. A gente tá sempre deixando a entrevista com a nutricionista e logo na sequência as sacadas, as principais sacadas que foram tiradas daquela conversa, porque de verdade, pra mim, assim, uma das melhores maneiras da gente aprender a não dar cabeçada na parede, na carreira, é aprendendo com os erros dos outros. A melhor maneira da gente aprender a chegar mais rápido onde a gente quer, entendendo qual foi o caminho que outra pessoa percorreu. Então ali vocês vão poder tirar muitos insights pra vocês, não deixem de ver, tá bom? Thaís tá por aí, a Poli, Raíssa, Nai, Maria, nossa, tem bastante gente. Sejam todas bem-vindas, tá, meninas? E vamos falar aqui sobre como se preparar para o atendimento, né? Como é que eu me preparo para ir para um atendimento? Porque eu sei, fala pra mim, ó, me conta, vai me contando se isso daí não rola de vez em quando. Coração palpita de insegurança, de medo se você vai saber responder ou não as perguntas que os pais vão te fazer. Nossa, será que eu vou saber o que orientar? E se me perguntarem alguma coisa que eu não sei, né? Como é que faz? Meu Deus, e se tiver algo que eu não sei? Ai, mas será que a criança vai gostar do atendimento? Será que eu vou conseguir prender a atenção dela? Será que a gente vai conseguir conversar? Que ele vai conseguir aderir ou ele vai ficar lá emburrado, fazer igual a Manola falou, né? A Manola veio na entrevista de anteontem, que ela tava lá sempre fazendo as orientações para as crianças, aí que ela olhava a criança do outro lado assim, mãozinha na mesa, aquela carinha. Será que o paciente vai ficar assim? Já com aquela cara meio de desmotivado ali durante o atendimento? Nossa, eu não tô gostando muito disso aqui. Mãe, vamos embora? Ai, que horas vai acabar? Já acabou? Ah, tá bom. Sabe assim, será que isso vai rolar? Você sente esse medo, às vezes, essa insegurança que bate quando você pensa em atendimento? Porque, gente, ó, até a B.Inca Santos falou assim, é exatamente isso, né? E olha só, receita da Elis. Vocês estão vendo que eu tô precisando usar óculos, né? Literalmente, toda vez que eu vou no oftalmologista, eu falo pra ele, é impossível que eu não precise usar óculos, porque na live eu fico assim. Mas diz ele que eu não preciso, gente. Enfim, mas ó, eu tô vendo aqui as meninas falando, não, é verdade, é assim mesmo, a gente fica nervoso, né? E que atire a primeira pedra quem nunca ficou nervosa antes de um atendimento. Porque, gente, naturalmente, a gente, né, tem ali um receio do desconhecido. E se tem uma coisa que eu falo que, assim, é mais emocionante, que é digno de coragem, é fazer atendimento. Porque não importa quantas vezes você atender o mesmo tipo de caso. Você pode atender diariamente crianças de 2 a 3 anos seletivas. Você pode atender diariamente crianças de idade escolar com obesidade. Não importa que tipo de caso que é, por mais que você atenda com frequência, cada família, cada criança é de um jeito. Cada atendimento, apesar deles terem semelhanças por serem casos parecidos, né? Cada atendimento é de um jeito. Tem famílias que elas são mais abertas, elas falam de tudo, é fácil extrair as informações da conversa. Tem famílias que são mais recatadas, que elas são mais quietinhas. Tem crianças mais hiperativas, mais crianças que não querem tanto se abrir às vezes de saída. Então não importa que tipo de atendimento a gente está falando, cada vez que a gente adentra um atendimento, né, seja ele o espaço que você está usando, um consultório presencial, um consultório virtual, um atendimento home care, cada vez que a gente faz um atendimento, ele é novo. E vocês já pensaram como isso é digno de coragem, gente? Porque é diferente, por exemplo, de quando eu vou fazer... quando eu fui fazer a programação da página de inscrição para o workshop Descomplicando o Atendimento Infantil, porque quem faz sou eu,
né? Tem muitas coisas aqui que sou eu mesma que faço. Quem é aluna aí, inclusive, que eu sempre falo, não, gente, dá para aprender as plataformas, ó, eu faço. Mas qual é o ponto? Existe simplesmente, você entra lá e você vai apertando o botão, vai adicionando imagem, e é um serviço meio mecânico, existe um passo a passo, mas você vai adicionando, né? Você vai adicionando as coisas ali, aquilo ali tá pronto, aquilo ali tá pré-programado. Agora, quando a gente está falando de um atendimento, existe um roteiro, uma condução. Geralmente eu começo o atendimento com esse passo 1, depois o 2, o 3. Porém, o que vai sair dali, as informações que vão trazer pra gente, as dificuldades e as combinações de tudo isso, elas são diversas. Então, cada vez que a gente faz um atendimento, é diferente. E aí, o meu papel aqui com vocês vai ser pegar aquilo que é possível de você se preparar para todos esses tipos de atendimento, né? E quais são os tipos de atendimentos mais recorrentes? Vamos lá. Falando do nicho materno-infantil como um todo, a gente vai ter o atendimento para as tentantes, tá bom? Então, o casal que está tentando engravidar, né? Tanto a mulher quanto o esposo. Depois disso, o serviço prestado às gestantes, que cada vez mais eu vejo, até a Manola falou que ela trabalha com a gestação, com programas nutricionais na gestação, né? Fazendo esse acompanhamento das mães. Eu também tenho outras alunas que trabalham com futuras mamães ali, né, que estão à espera de seu bebê, e cada vez mais eu vejo que essa busca vem acontecendo. As pessoas estão percebendo que para gerar esse bebê, a gente não vai cuidar da alimentação do bebê só lá na introdução alimentar, né? Até porque a ciência tem mostrado isso. E aí as pessoas começam a buscar esse auxílio do nutricionista, não só quando ela está com uma diabetes gestacional, não só quando teve um ganho de peso ali que não deveria ter, e aí a obstetra fala, opa, acho melhor cuidar disso, vamos te passar para uma nutri. Mas também para prevenção, para se preparar. Então, a gente tem os atendimentos às gestantes. Depois disso, o atendimento em amamentação. Quem aí? Ó, conforme eu for falando cada um dos tipos, vocês me contam. Ah, eu faço da tentante, eu faço gestante, eu faço amamentação. Quero conhecer um pouquinho de vocês. Então, tem o atendimento ali, a dupla, né? A consultoria de amamentação, que já dá para começar a fazer com essa mãe antes mesmo desse bebê nascer, para fazer todo o preparo, levar todas as informações, ela tá mais segura na hora que esse bebê chegar. E depois tem muitas nutris que acabam visitando mães, às vezes até na própria maternidade, né, para fazer as primeiras orientações, que trabalham com consultoria de amamentação e tudo mais. A gente vai ter introdução alimentar e ó, só nesse início aqui, essa faixa inicial da vida, essa faixa inicial de onde a gente pode trabalhar dentro da nutrição materno-infantil. Olha como é diferente, gente. Olha como é diferente. Porque você concorda comigo que o que está na cabeça de uma tentante é totalmente diferente do que está numa cabeça de uma gestante? Porque as situações são diferentes. Uma tá ali se cuidando para conseguir gerar um bebê, né? Então toda a energia dela é pensando, nossa, quando esse bebê vai chegar, como é que vai ser? E aí lida com a frustração de mais uma menstruação que vem. Aí dali a pouco tem a gestação. Aí já é outra coisa. Aí são os enjoos no começo. Depois são as dúvidas de, nossa, como é que vai ser? Aí vem o cansaço com o barrigão pesando, que é totalmente diferente de uma mãe que tá com o bebê no colo, que acabou de pegar o bebê para amamentação. Que é totalmente diferente se atender uma mãe que tá com o bebê ali que vai começar a comer. Então, por mais que a gente estude dentro da nutrição materno-infantil, que a gente estude um todo como nutrição materno-infantil, se lembrem sempre, né? Exatamente isso que a Receitas da Elisa falou. O leque é totalmente diferente, as formas de lidar vão ser diferentes, as orientações são diferentes. Aí a gente vai seguindo, tem introdução alimentar ali nos primeiros meses. Depois disso a gente começa a entrar na idade pré-escolar. E aí a gente vai poder lidar com uma criança com uma dificuldade alimentar, com uma criança que às vezes nem é uma dificuldade alimentar, né? Ela tá com uma seletividade esperada da idade mesmo, ou então uma criança que tá precisando, que a mãe tá com curiosidade de entender se o que ela tá comendo é adequado para ela ou não. Pode ser uma criança obesa, com colesterol, com diabetes, e isso pode se repetir na idade escolar, assim como pode se repetir lá com os adolescentes. Então, dentre esses vários atendimentos, meu papel aqui nessa live com vocês, dentro das várias possibilidades que existem, alergia alimentar, colesterolemia, né, doença cardiovascular, diabetes, seletividade, obesidade, dificuldade alimentar, intolerância alimentar, dentre tudo, autismo, síndrome de Down, dentre tudo que é possível de aparecer para você,
O meu papel aqui nessa live para te preparar para esses atendimentos é te dar dicas, né? Te trazer aqui informações para que seja qual for esse atendimento, você chegar melhor preparada. E tem uma coisa que vai mudar em todos eles, que é o teu conhecimento sobre aquele caso. Isso vai mudar sempre, porque não adianta. O conhecimento que você tem que vale para gestante, às vezes você nem vai usar num atendimento de uma criança ali, com uma mãe de uma criança em introdução alimentar, porque as coisas são muito diferentes, as informações são muito diferentes, a necessidade é muito diferente. Você pode falar de alimentação saudável como um todo para essas duas mães, né, a que está esperando o bebê e a que está com o bebê que vai começar a comer, mas o tipo de orientação é totalmente distinta. Lá eu estou olhando a mulher, aqui eu estou olhando um bebê que vai começar a comer. Portanto, primeira coisa que eu vejo, estudar, né? Eu fiz até hoje à tarde, a gente teve um encontro de coaching de carreira, e aí eu fiz uma roda lá da carreira com elas e tudo mais, e uma das partes que a gente avalia é a capacidade técnica. Então, quando a gente fala de capacidade técnica, é o seu conhecimento sobre o assunto. E eu falei para elas que quem se dá 10 ali tem alguma coisa errada. Porque, né, a gente não chega nessa capacidade técnica nível 10, ainda que sendo PhD. Às vezes eu tenho a capacidade técnica nível 10 dentro daquilo que eu sou PhD, mas em outros assuntos não. Portanto, esse estudo constante vai ser importante. E aí, beleza, Carol, mas eu me posicionei, eu não tô subnichada dentro da nutrição materno-infantil, né? E aí, eu recebo pacientes, vou receber pacientes de idades diferentes, situações diferentes, como é que eu posso me preparar melhor? Primeira coisa, por favor, quem me acompanha aqui já há algum tempo, fale, conte aqui nesses comentários, para eu saber quem me acompanha há algum tempo, ou quem é aluna, por favor, conte qual é a forma da gente estar melhor preparada tecnicamente para um atendimento. Qual é esta forma? Porque assim, preciso dizer para vocês, um dos primeiros casos que eu atendi dentro da nutrição materno-infantil, né, que foi uma adolescente, quando eu já era formada, e já não foi aquele caso que foi lá do que eu contei, o da USP, do estágio, eu ia falar do escritório, ó doida, do estágio. Se não for, né, se a gente está falando de um profissional que estuda, que se capacita, mas que é real, que é humano, que é normal que a gente não saiba de tudo, certo? É normal, ok. Aí eu fui atender meu primeiro caso, beleza, perguntei, o pai entrou em contato comigo por telefone, perguntei do que se tratava e ele falou assim, porque o meu filho tem AME. Aí eu, tá, achei que eu não tinha entendido, sabe assim? Não tinha ficado claro pra mim o que ele tinha falado. Por quê? Porque a sigla não era familiar para mim. Eu conhecia como amiotrofia, né? Beleza. Aí depois perguntei de novo no telefone e falei, entendi. Eu era 100%, tipo, o meu conhecimento era 100% sobre o assunto? Não era. Não era. Então, o que eu precisei fazer antes do atendimento? Eu precisei estudar sobre. Eu precisei ir pesquisar o que era, como que era esperado naquela faixa etária que, né, aquele paciente estava, o que é que tinham de suplementações, quais eram as novidades científicas na área. Então eu precisei estudar muito para esse primeiro caso, muito mesmo, sabe? Foi um negócio assim, eu fiz um atendimento, ainda mais por ser um dos primeiros, né? Sei lá, eu fiz um atendimento como se fosse na próxima semana, eu passei uma semana estudando sobre o caso, sabe? Só que como a gente pode estudar sobre o caso antes, se a gente só sabe do caso na hora que a paciente chega? Não dá. Então é isso. O que é que a gente precisa fazer? Como é que a gente se prepara? Questionário pré-consulta. Isso aí, Lili Valente. Questionário pré-consulta. E o questionário pré-consulta, gente, nada mais é do que um questionário onde você vai fazer uma série de perguntas antes do seu atendimento, antes de você estar ali sentada na frente da família, para entender um pouco, não é ali que você vai entender 100%, mas ali você já vai entender um pouco sobre a situação, você já vai perguntar sobre a idade da criança, o motivo que estão buscando o atendimento, o que eles esperam de você, né? Acho essa pergunta super importante num questionário, o que é que eles esperam de você,
Quais medicamentos a criança toma, porque, na boa, eu não sei vocês, mas eu, toda vez que tem uma questão de medicação, de suplementação, algo do tipo, eu preciso olhar, isso não tá na minha cabeça, não é um negócio que vem assim. Eu preciso verificar as referências para poder fazer uma orientação mais pautada e mais segura. Funciona assim pra mim. Então, se eu chegar lá na hora e a mãe sair me falando uma medicação, que às vezes ela nem sabe o nome, né? Acontece, ele toma aquele remédio, sabe? Aquele nome mesmo. Então, o questionário pré-consulta já te ajuda com isso. E aí, ele vai ter uma série de outras perguntas que vão te ajudar a poder se preparar para esse atendimento. E aqui é se preparar no intuito de você deixar separado. Nossa, pelo que ela está me contando aqui, né? Pelo que essa mãe me contou aqui, eu vou deixar essas ferramentas separadas para atender. Opa, ela usa esses suplementos, usa essas medicações, vou deixar aqui separado, né? O que são as interações medicamentosas, ver se tem algum horário ali que a biodisponibilidade seria melhor, já deixa isso separado. Ela me contou que ela tá tendo essa dificuldade. Opa, vou deixar uma lâmina aqui separada para mostrar isso para ela, para exemplificar isso para ela. Ela me contou que a criança adora, por exemplo, esses super-heróis. Opa, já vou separar aqui uns materiais para trabalhar a educação alimentar e nutricional junto com esses super-heróis. Então, essa é uma maneira de você não chegar tanto na cara e na coragem no atendimento e, às vezes, realmente não saber o que eles vão falar, porque é normal, gente. Vai acontecer em algum momento com todo mundo. E é claro que a gente pode falar, olha, disso aqui eu vou ver melhor, vou te dar um feedback em breve, mas se você já fez esse movimento do questionário pré-consulta, isso já te ajuda muito. Faz sentido? Quem aí usa questionário pré-consulta? Põe assim pra mim, sim, eu uso, não, eu não uso, ou não, nem sabia que existe. Põe pra eu ter uma ideia, tá? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Por quê? A minha ideia é não me aprofundar em questionário pré-consulta aqui nesta live. Eu quero que no aulão da segunda-feira que vem, né, a gente possa fazer um aprofundamento falando mais dele. O que ele é, quais são as perguntas interessantes que eu acho de ter, além dessas que eu já coloquei pra você, onde é que você manda ele, com quanto tempo de antecedência, a gente vai falar de tudo isso nesse aulão da segunda-feira. Mas eu quero entender um pouquinho de vocês, se vocês já conhecem, se já usam, se, né, enfim, como é que tá por aí. E aí, gente, o questionário pré-consulta, ele te dá essa possibilidade de você estudar sobre um caso que você não sabe e chegar mais bem preparada naquele dia, certo? Então, atendimento já começa aqui antes do atendimento em si. Mas no dia, como é que eu fui lá, estudei o caso e tudo mais, como é que eu posso estar bem preparada no dia? Primeira coisa, você é a sua ferramenta mais especial no atendimento. Você, essa pessoinha que tá aí desse outro lado vivendo desse momento, você é a pessoa mais especial nesse atendimento, no sentido de que não importa tudo que você tem ali de bagagem atrás, é você, olho no olho com o paciente, escutativa, é você bem, percebendo todos os sinais que vai começar fazendo a grande diferença. Então, adentra esse atendimento bem. E o que é preciso para se estar bem, gente? Por exemplo, eu já cometi umas gafes dessa de fazer... Meus atendimentos são domiciliares. E aí faz um atendimento atrás do outro. E de repente você se enrola em um atendimento, e aí imagina, tem que pegar o carro, né? Primeiro que tem que guardar tudo na mala, né? Aí você pega, desce o elevador, entra no carro, bota a mala no carro, tira a mala do carro no outro lugar, não acha lugar para estacionar, aquele vucu-vucu. E aí você chega assim, ai, desculpa, nossa, estava atrasada. Aí você já chega esbaforida, né? Você já chega sem estar na sua melhor versão, porque todo mundo, ninguém quer ficar atrasado. Então, a mesma coisa, seja para um atendimento domiciliar, seja para um atendimento online, seja para um atendimento presencial, cuidado com estes tempos entre um atendimento e outro, para não enfiar os pés pelas mãos e também para não ter tempo, às vezes, de tomar uma água, de tomar um café, de fazer um xixi. Eu lembro certinho de um dia, gente, que eu fui no atendimento de uma dermato. E aí, na hora que ela abriu a porta pra mim, assim, eu entrei e tudo mais, aí ela tava assim, sabe quando você percebe que ela tava impaciente? Aí ela pegou, olhou e falou pra mim, você me dá um minutinho pra eu ir no banheiro porque eu preciso muito? Eu falei, claro, pode ir. E por que surgiu aquilo? Porque ela tava tendo que fazer um atendimento atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Claro que ela poderia ter ido ao banheiro antes de me chamar pra entrar na sala, né? Mas, provavelmente, ela não queria atrasar mais do que já estava atrasado. E aí, gente, por que eu falo isso? Porque esse é um cuidado que a gente tem que ter para a própria experiência do cliente. A gente tá lá
logo de início, logo no começo, recebendo ele bem. Pra mim, Carol, não funciona esse negócio que fica um atrás do outro, um atrás do outro. Eu fico cansada, a minha voz, eu preciso dar uma parada, dar uma hidratada, eu preciso dar uma levantada, né? Porque senta no chão e tudo mais. Então, é importante que você entenda qual é esse espaçamento que você vai precisar. Você precisa de 5 minutos, de 10 minutos? Até porque também, às vezes ali você revê o questionário do paciente que está entrando. Pense nisso, tá bom? Pense nisso. Vocês fazem essa pausa? Quem já atende faz essa pausa? Queria entender, porque isso de verdade não é uma coisa que ninguém me disse, sabe? Eu precisei determinar essa pausa depois de algumas vezes que eu percebia que eu começava um atendimento assim, nossa, ai, sabe? Tipo, tá até esbaforida porque tá naquele corre-corre, não teve um momento de calma, de pausa. E aí cada uma vai encontrando o que faz sentido pra si. Eu participo de um grupo de nutricionistas materno-infantis e elas estavam falando, né? Tem nutri que gosta de ligar o vaporizador com essência, ficar um minutinho lá, fazer uma meditação. Tem nutri que gosta de colocar uma música e dar uma relaxada antes daquele atendimento. Por quê? Porque aí, gente, você adentra na sua melhor versão. Não é aquele negócio próximo, tá? Muito, muito cuidado com isso. A Giovana perguntou se o questionário preenche quando é agendado antes da consulta e se for por fone. Então, sempre questionário pré-consulta, sempre antes da consulta para preencher, tá, Gi? Você manda antes. Alguns profissionais, eu até mostrei esses dias, né? Como eu descobri o questionário pré-consulta? Foi indo num dentista. E eu fui num dentista novo esses dias e ele tinha. Só que ele tinha na hora do atendimento. Então, na hora que eu chega lá, né? Você preenche, aí leva uma ficha pra ele, ele dá uma olhada na ficha e depois ele te chama. Agora, eu vejo que a melhor maneira é a gente fazer enviando um link pra pessoa responder. Mas aí a gente fala mais na segunda, tá bom? Deixa eu baixar aqui. Aí. Tá. Então, começamos ali presentes, né? Bem, num ambiente que a gente já inicia tranquilo. Por quê? A família tá vindo cheia de expectativa, minha gente, não é verdade? A mãe tá com expectativa, como será que essa nutri vai me atender? A criança tá com expectativa, será que ela vai cortar tudo de mim? Então, vamos começar bem esse momento. Ok, na sequência, o que é importante? O como você vai acolher essa família. O primeiro momento para você ver, sabe? Se, nossa, vai dar, aqui nosso encontro vai dar match, mais ou menos assim. Tipo, se a gente vai se dar bem. Esse primeiro momento de acolhimento é importante. Então, você começa o atendimento pelo que a gente chama de rapport, criação de rapport. Eu falo como fazer isso lá no workshop Descomplicando Atendimento Infantil. Mas uma das maneiras para vocês não saírem daqui, né, sem saber o que é, o que a gente faz no rapport? A gente gera conexão, a gente se liga com elementos ali da família, com elementos da fala, da roupa, das histórias que eles estão contando inicialmente, para mostrar que a gente tem alguma semelhança com eles, para criar essa interação com eles, tá certo? Esse vai ser o próximo passo. Você vai se preparar prestando atenção inicial, estando muito atento inicialmente, como você pode fazer essas pontes de conexão na conversa, tanto com a criança quanto com os pais. Nunca só com um lado. Porque lembra que todo mundo faz parte, a criança faz parte, a mãe faz parte, o pai faz parte, se vier avós fazem parte. Então, é importante que naquele momento todos estejam conectados com você, tá? Conectados com você. Beleza. Depois disso, a gente vai partir para investigação inicial. Então, como é que você vai preparar essa sua investigação inicial, que é o que nós chamamos de anamnese? Ao meu ver, tá? E aí, eu acredito que não tem certo ou errado, nossa, uma inquisição que vai te mandar fazer assim ou fazer assado, mas que você tem que entender e encontrar a forma que funciona para você. Eu acredito que para quem está começando, perguntas pré-prontas ajudam. Ao mesmo tempo, conforme a gente vai passando o tempo, a gente percebe que essas perguntas pré-prontas fazem o que com a gente? Engessam. Então tenham cuidado com isso para fazer um balanço. Lá no questionário já vai ter tido uma série de perguntas que compõem a anamnese que já foram respondidas, né? Portanto, esse para mim é o momento que eu gosto muito da expressão que a Lulancha usa, que é de começar com uma folha em branco. Então eu vou abrir espaço para conhecer mais dessa família, para conhecer mais essa história,
satisfatória. E a partir disso, a gente começa uma condução do atendimento, tá? Só vou fazer uma pausa para responder uma pergunta aqui que é legal da Jana. Quando os pacientes não querem responder, né? Não quiseram responder o questionário pré-consulta e tudo mais. Gente, eu acredito que é assim. Se eu quiser ir no dentista e não quiser abrir a boca, dá certo? Eu vou lá e falo, você resolve assim, não vou abrir a boca. Não dá certo? Então você tem que deixar muito claro que para o seu atendimento funcionar, para ele conseguir conquistar os resultados que ele está indo buscar, você precisa que ele responda aquilo. E que se ele não responder, isso vai ter influência na hora do atendimento. Entende? Se você está enfrentando isso, tem que ver como é que você está colocando essa informação. Lá no questionário é importante, né? Do mesmo jeito que se durante um atendimento você está fazendo pergunta e está assim, não, Você fala assim, olha, eu não tenho como saber essas informações, se eu não souber essas informações, eu não tenho como te ajudar, né? Então eu preciso que você participe aqui comigo, me ajudando, trazendo essas respostas, me explicando. Meu papel aqui não é julgar você. Meu papel aqui não é ficar apontando o dedo, falar que tá certo ou que tá errado. Mas eu quero saber disso, né? Dessas perguntas que eu tô te falando. Por quê? Porque senão eu não consigo te dar a melhor conduta. Não vai ser a conduta mais bem fundamentada. Então a gente também, como profissional, gente, tem que se preparar às vezes para deixar muito claro como é nosso atendimento. Não é o outro lado que escolhe. Eu quero ou não quero fazer. Entende? Tá? Mas beleza, então continuando. Tava falando de aí a gente começa essa conversa inicial. Pra mim, eu gosto muito da ideia da folha em branco, que representa uma conversa olho no olho, uma conversa com perguntas poderosas. Eu uso muito as técnicas de coaching nutricional infantil, onde eu faço perguntas para a família para entender mais sobre as rotinas deles, sobre as dificuldades, né? Para a partir daí eu começar a ir construindo um raciocínio que já começou lá no questionário pré-consulta e eu vou dando sequência a ele. Muitas vezes essa conversa inicial ela vai estar baseada em a gente fazer um grude aqui no questionário. Então, as perguntas iniciais, elas vão ter como base o que eles já responderam, entendeu? E aí, beleza, né? Na sequência, qual que é a próxima parte? Como a gente ganhou esse tempo do questionário pré-consulta, eu não tô lá perguntando de antecedentes familiares, eu não tô perguntando das doses de medicamentos, eu só faço uma breve validação. Eu ganho, né, entre aspas ali, ganho um tempo no atendimento para conseguir estar com a criança, porque o que eu às vezes escuto? Nossa, Carol, quando você começa a trabalhar desse jeito que você ensina, colocando as ferramentas lúdicas, eles para responderem, para pensarem, seu atendimento dura 3, 4 horas, né, minha filha? Porque não dá para fazer tudo isso em um atendimento. E não, gente, não. Claro que no começo a gente vai levar um pouco mais de tempo. Você faz um atendimento de 1 hora, às vezes você vai começar a levar 1h20, 1h30 no começo, até você conseguir trazer aquilo para o seu estado, vou dizer assim, confortável. Nossa, agora isso daqui para mim já é fácil de fazer. Normal, é igual andar de bicicleta. Você não anda na velocidade ali de nem sei quantos quilômetros dá para chegar numa bicicleta. Desculpa aí se eu falar uma bobagem, tá, gente? Mas, tipo, você não chega já pedalando a 20, 25 quilômetros por hora. É possível? Alguém aí que anda de bicicleta, é possível fazer isso? Mas, enfim, você não começa na bicicleta pedalando na máxima velocidade. Então, normal, se você vai fazer uma aplicação de uma nova metodologia, de uma nova ferramenta, se você vai ter uma abordagem um pouco diferente do que você está acostumado a trabalhar, vai levar um pouquinho mais de tempo e depois isso se reajusta. E por que é que eu gosto também tanto do questionário pré-consulta? Porque ele me abre esse espaço de contato com a criança. Porque o que eu escuto é, nossa, não, eu não consigo fazer as atividades com a criança no dia, eu não consigo falar, porque senão eu não dou conta de fazer tudo. Senão o atendimento dura 2 horas e fica cansativo. Aí eu falo, beleza, mas então como que tá sendo essa condução anterior? Tudo que você está fazendo ali precisa ser feito daquela forma, naquela sequência, naquele atendimento? Você consegue dividir isso? Como é que é? E aí a gente vai ganhando espaços para essas interações. E até é interessante, eu respondi uma pessoa lá num dos nossos posts. A gente sempre está fazendo assim, né? Tem a live do meio-dia, aí vem uma aluna da formação em coaching nutricional infantil, conta o que mudou para ela, como que ela floresceu para nutrição materna infantil, e a gente tira uns insights depois e faz um post assim com esses insights. Beleza, aí teve num desses um comentário que falou assim, como lidar, né? Como não ficar desmotivada, sendo que os pacientes não querem vir, porque basicamente eles têm tudo de graça de informação na internet
E aí, avaliação antropométrica dá pra fazer em qualquer academia e pronto. Aí eu falei pra ela, realmente, os tempos mudaram. Hoje, você contrata aplicativo aí de R$ 29,90, quando tá em fase de promoção R$ 9,90, não vou falar o nome do aplicativo para não fazer propaganda por ele aqui, mas você contrata lá, você coloca os dados, sai qual que é o cardápio que tem que ser consumido, né? Um monte de revista tem indicação de cardápio. A gente mesmo às vezes coloca nos posts, não é? Indicação qualitativa de um cardápio semanal, às vezes de um mensal. Então compreende que apesar de às vezes a pessoa vir falando de saída que é um cardápio que ela quer, nem sempre é isso que ela quer. A criança, bem ou mal, se está sendo acompanhada pelo pediatra, gente, se o pediatra pelo menos é um pediatra que segue ali a linha comum, a criança já está na curva, a criança já está colocada nas curvas dela, o pediatra já olha isso toda vez que a criança vai lá. Então eu vejo que esse profissional que só faz uma prescrição, que só faz uma avaliação ali pondo na curva e ponto, esse profissional realmente vai ficar cada vez mais desmotivado, porque cada vez menos ele vai ter espaço no mercado. Porque ele começa a ser facilmente substituído por um aplicativo, facilmente substituído por um Google, que a mãe vai lá e dá um Google e pega a informação. Entende? Então, o ponto é, a informação que a gente tem, gente, como é que eu faço ela funcionar na vida da pessoa? Porque essa é a diferença. Eu vejo que essa é a diferença entre eu ou então essa mãe comprar um livro e ler sobre. Tem vários livros sobre alimentação destinados para mães, ensinando. O que me diferencia desse livro? O que me diferencia de um texto de um blog? O que é que me diferencia de um post de uma rede social? O que me diferencia de um programa de TV? E aí não é só o que me diferencia, e eu falando aqui pra vocês, mas é vocês falando isso pra elas também, mostrando pra elas também, mostrando como vocês têm outras coisas a oferecer. E pra mim, uma das coisas mais importantes é você falar, beleza, me conta o que é que você sabe sobre esse assunto. Porque às vezes, gente, isso daqui ó, é uma coisa que faz perder tempo também, tá? Às vezes você fala assim, tá, então seu filho tá com colesterol, eu vou te explicar como funciona isso do colesterol alto. Aí você começa a explicar. Aí a mãe, ela fica ali te ouvindo assim, ó. Mas ela já sabia, às vezes ela já tinha pesquisado, às vezes outro profissional já tinha informado. Então a primeira pergunta é, o que é que você sabe sobre esse assunto? Me conta. E aí você valida se o que ela sabe é o que é certo mesmo, porque se ela deu um Google, a chance do erro é grande, mas ela acredita que é certo a princípio, né? E aí você valida com ela essa informação. Não, realmente é isso. Ou não, olha, não é isso. Deixa eu te mostrar aqui, ó, deixa eu te apresentar essa referência, não é isso daqui. Ou então, ó, tá faltando umas informações, posso complementar pra você? E aí você vai e se põe numa posição diferente, que você não é mais uma pessoa ali cuspindo informação nela. Mas primeiro, você começou escutando, isso é um princípio total do coach, né? Escutar muito, essas duas orelhas estão aqui na nossa cabeça para isso, pra gente escutar mais que falar. E aí a gente começa escutando o que eles estão falando e a partir disso vai complementando o percurso. Ou então vai corrigindo se for o caso. Esse é um ponto. Depois disso, o que é que eu posso oferecer além dessa informação? Beleza, a informação aqui a gente entendeu o que você sabe. Mas por que então você está aqui? Porque você não está conseguindo fazer? Você entendeu que a criança precisa comer um prato colorido, e aí, post tradicional, ó, pratinho, né? Dividido aqui pela metade, a metade de cá com verduras e legumes. Na outra parte a gente faz uma divisão aqui no meio e aí tem os carboidratos. Você sabe o que são os carboidratos, você já me falou, conhece os tubérculos, sabe que precisa dos cereais integrais e tudo mais. A gente dividiu essa outra parte aqui entre proteínas animais e vegetais. Entendi que você sabe também quais são. Então por que isso não rola? Por que isso não acontece? Aí minha filha, aí você ganha dos aplicativos. Aí o robozinho não faz o serviço dele direito. Sabe por quê? Porque ele não tem essa capacidade de fazer uma distinção. Nossa, gente, quase dei um pulão. Vocês ouviram? Bateu a porta. Acho que vai dar uma juba. A gente começa a fazer a distinção, meu coração até disparou, desculpa aí. A gente começa a fazer uma distinção ali entre o que é a informação e o que é a ação. O que é a dificuldade para botar a informação em prática. Compreende?
Sim, faz sentido? Não, eu quero entender. Faz sentido? Escreve pra mim se faz ou se não faz sentido. Não, Carol, você está viajando na maionese. Ou sim, faz sentido. Manda girassol se faz sentido pra eu saber. Porque, gente, é isso que te diferencia como profissional. E você tem que estar preparada, portanto, para escutar. Por isso que eu falo que é esse preparo de você chegar ali com a folha em branco, que pode até ter umas perguntas iniciais que possam te ajudar a guiar, né? Que possa te ajudar a estar um pouquinho mais tranquila ali no início. Mas isso faz com que você se diferencie do cardápio pronto, da indicação pronta, do texto que já está pronto. Porque aí o problema que a mãe do Fabinho tem, o Fabinho, por exemplo, o Fabinho é seletivo. O Fabinho é aquela tal da criança que chegou e que falou assim, nossa, eu não sei mais o que ele faz, ele não come de nada, esse é o Fabinho. E aí a mãe do Fabinho te fala isso, aí você vai ali investigar e na verdade, o que o Fabinho tá pedindo quando você faz a investigação como todo? O Fabinho não tem atenção da mãe em outros horários. O Fabinho tá precisando que a mãe sente com ele na hora do almoço, porque ele almoça sozinho, ele não tem exemplo ali na frente dele, não tem referência, né? E aí você muda isso daqui, você entende? Ah, beleza, precisa mudar, porque aí todo mundo fala, precisa dar o exemplo. Aí a mãe do Fabinho fala, como, Carol, como? Porque você não tem ideia da pressão que eu sofro no meu trabalho. Eu saio de casa 8 horas da manhã e volto 21 horas. E aí você vai falar o que pra ela? Sai do trabalho? Tem mães que decidem sair quando elas percebem isso, tá, gente? Quando a gente vai fazendo um processo ali com elas, que elas vão vendo o que às vezes está um pouquinho oculto. Mas não é você que pode falar isso. O que você pode falar é, sabendo que é essa situação, o que é que a gente pode fazer de diferente? Quais são soluções? Existe algum espaço que você consiga abrir na agenda? Existe alguma pessoa que possa estar ali dando esse parecer para ele, então, né? Existe um outro momento que você pode mostrar para ele que vocês estão tentando compensar isso? Como é que é? Aí, gente, o aplicativo não faz. Aí o texto não faz. Sabe por quê? Porque aí a mãe do Fabinho no começo vai começar assim, nossa, não, é realmente, eu preciso pensar nisso. Mas olha, porque acontece desse jeito. Aí ela vai te contando a história e você vai ajudando ela a encontrar pontos de solução. E a partir do momento que você encontra esses pontos, a gente fala, e agora, como é que a gente vai fazer? Ó, esse vai ser o passo 1, esse o 2, esse o 3, você consegue? É isso daqui que você está me dizendo que é possível de fazer? Então, perfeito. E do mesmo jeito que a gente faz isso com a mãe do Fabinho, a gente também pode fazer com o Fabinho, usando ferramentas e técnicas apropriadas para aquela faixa etária. Falei do Fabinho seletivo. Pode ser que eu tenha a Duda. E a Duda também chegou com a mesma questão. A Duda não come. Não sei mais o que eu faço com a Duda, Carol. E quando você vai ver, a Duda tem uma alergia alimentar que não foi diagnosticada. E que isso está atrapalhando toda a questão da alimentação dela. Eu vou resolver o problema da Duda como o problema do Fabinho? Não, são coisas diferentes. O pensamento de buscar as soluções, né, definir as ações, isso vai seguir. Mas as recomendações são totalmente diferentes. Eu vou ter que parar com essa outra família, eu vou ter que falar quais que vão ser os alimentos que a gente vai excluir, quais são os contatos, que esses alimentos não pode ter na bancada. Eu vou ter que falar disso tudo. Eu vou ter que falar como é que eles vão lidar com os familiares, que vão falar, um pouquinho só pode, não tem problema não, entende? Então, às vezes, o mesmo problema que chega, né, que é aquele problema inicial, que é o que a mãe traz como a fala do porquê eu tô te procurando, se resolve de maneiras diferentes para todas as famílias. Só que o aplicativo, o post, a informação da internet não resolve isso individualmente. E é aí que vocês têm que mostrar como vocês resolvem individualmente, tá? Até fazendo, extrapolando aqui um pouquinho para a parte de divulgação, que a gente falou ontem, quem perdeu a live, inclusive, veja a live de ontem de divulgação. A gente precisa fazer esse movimento de beleza, olha... Eu não sou a máquina, deixa eu te mostrar aqui o que eu tenho de diferente. Porque eu sei que você sabe que pesa a criança, que mede a criança, né? Que põe na curva. Eu sei que você sabe que tem a orientação ali de um cardápio. Mas, gente, isso daqui não é 1/3 do que eu faço. Deixa eu contar pra vocês. Olha só, eu aplico essa ferramenta, eu uso essas brincadeiras com a criança. Nossa, aqui a gente vai ter um momento que você vai chegar, a mãe chega, eu vou te servir um chá e a gente vai conversar. Eu vou querer saber de você inicialmente toda a história, eu vou entender todos os pontos, por quê? Vai ser uma orientação personalizada para você. Eu não vou sair falando para você, não, leva o seu filho para feira, precisa levar ele para a cozinha, sem entender antes da sua história. Porque é isso que todo mundo fala antes, entendeu?
Mas às vezes a tal da mãe não sabe cozinhar. Eu sei que tem um pessoal aí que é da turma das novatas. Quem é novata e quem é antiga? Quem já tá aqui faz um pouquinho de tempo e quem tá aqui nova. Mas eu contei a história de uma mãe que nos carnavais aí antigos, quando eu ainda não utilizava coaching nutricional infantil, que eu fui lá e falei pra ela que ela tinha que levar o filho dela pra cozinha. A primeira vez que ela foi pra cozinha, ela acabou no médico porque ela cortou uma ponta do dedo dela. Porque ela não tinha habilidade nenhuma pra cozinhar. E eu, na minha ignorância da época, não perguntei isso. Eu só afirmei como uma verdade absoluta que ela precisava levar o filho. E ela foi lá e levou. E ela teve essa péssima experiência inicialmente. Hoje em dia, na verdade, se ela me falasse que nunca foi à cozinha, eu ia falar, beleza, o que você precisa para aprender? Você está disposta a aprender? Esse é um passo importante para o seu filho, né? Para a gente conseguir avançar um pouquinho mais. Né? O que é que a gente vai fazer para aprender? Tá? A Jana falando que conhece essa história. E sim, porque eu sempre falo dela, porque é uma coisa tão, né, que, tipo, é tão concreto que e como é que a gente não vem... Imagina quantas outras orientações, entre aspas, a gente vai dando, assim, sem considerar o contexto da família e que não tem uma ação tão brusca como, por exemplo, cortar um dedo de uma mão, tão brusca assim, né, de ferir ali a pele, mas que tem outras coisas que vai ser difícil para aquela família. Então, cuidado. Por isso que essa preparação inicial de você estar bem para o atendimento, para começar conseguindo ouvir, conseguindo perceber, fazendo boas perguntas, a partir do que você já viu um pouquinho do questionário para consulta e continuando essa conversa, é tão importante inicialmente, tá? Certo? Faz sentido? Gente, vocês estão gostando? Vou fazer minha parte de divulgação agora, ó. Pega aqui. Manda um aviãozinho para as tuas colegas nutricionistas. Este é o momento de você falar, gente, vem para a live que a Carol tá falando aqui como se preparar para o atendimento de crianças, tá? Beleza. Na sequência, a gente vai seguir fazendo aquilo que eu falo que assim, é o que nós esperamos ali durante um atendimento. Se você vai fazer, porque tem pessoas que não trabalham com isso, mas eu acho que a gente ainda precisa amadurecer um pouquinho para falar sobre, mas tem nutricionistas que não trabalham com peso e altura de crianças, que não acompanham isso. Mas se você faz esse acompanhamento, você vai ter um momento de acompanhar o peso e altura da criança, vai ter um momento de verificar lá, você vai ver se você vai fazer recordatório alimentar, você vai trabalhar com o registro, né, o que é que você gosta mais. Eu, Carol, prefiro o registro. Eu acho que a gente tem, a gente tem uma coisa que é o celular, mas o celular tá aqui na minha frente. A gente tem o celular que é, nossa, assim, há tempos atrás, quando eu, pelo menos na faculdade, eu lembro que o Malemar tinha um celular bom, né, assim, tipo, era ligação, basicamente, eu nem lembro se ele tinha foto ou não, enfim. Mas o ponto é, as pessoas hoje têm um celular que tiram fotos e tiram fotos boas, quase todo mundo tem. Então eu gosto da ideia de pedir fotos das refeições. Isso me dá um parâmetro muito melhor pra mim, tá? Do que a pessoa ir lá e escrever. Até porque o escrever, aí às vezes ele esquece de trazer. Então eu peço as fotos, porque se tá dando os dias, ele não me mandou ainda, eu falo, opa, hoje eu preciso que você faça. Aí você pode pedir essas fotos, né, se você achar que essa é uma maneira de trabalhar, mas o ponto é, você vai fazer a avaliação da ingesta habitual daquela criança e vai, junto com eles, conversar sobre qual é a sua proposição. Esse é o próximo passo, você saber bem sobre dietoterapia, saber bem sobre o que é recomendado para uma criança, né? E para isso você vai ter se preparado pelo questionário. Se você já souber um pouquinho até dessa alimentação, você consegue fazer uns apontamentos antes. Às vezes você percebeu, né, que nos 3 dias de fotos apareceu só feijão carioca, só feijão carioca. Há um problema de ser só feijão carioca todos os dias? Não, tá tudo bem. A nossa população, no geral, é isso que vai consumir todos os dias. Mas você poderia levar uma ervilha de mimo, por exemplo, para eles conhecerem, ou uma lentilha, ou um grão de bico, sabe assim, quando vocês ficam pensando os mimos? Pode vir até dessas ideias, tá? E aí você vai seguir para fazer essa parte da orientação do que é que essa criança no fim vai comer. É isso? Não, não. Pra mim, Carol, sempre a alimentação, o que é que essa criança vai comer, vai vir um passo depois que eu conversar com a criança. Então antes eu vou entender com a mãe as dificuldades. Depois disso eu vou conversar com a criança, fazer uma aplicação de uma ferramenta, fazer uma atividade de educação alimentar e nutricional, usar a técnica de coaching nutricional infantil, enfim, porque cada caso vai determinar uma escolha. Vou fazer isso com a criança e aí eu vou entender as informações que a mãe me passou junto com o que a criança está me mostrando de abertura. E vou juntar isso, aí sim, eu vou começar a fazer as orientações.
Aí sim, eu defini as ações já, né? Sempre quando eu uso ferramenta de coaching nutricional infantil, existe definição de 3 ações. E aí eu vou ver, opa, essa família precisa de um cardápio, ela precisa aqui de uma prescrição, né? Ela vai precisar disso ou ela precisava só entender como organizar? Eram as ações que eram mais importantes. E é aí também que você se diferencia. Porque às vezes, a Fer falou hoje, na live do meio-dia, que tem, dependendo da família, ela nem faz cardápio. Que dependendo da família, não tem. Porque não é essa necessidade que a família mostrou. A família está precisando trabalhar em outras ações, em ações mais comportamentais, né? Agora, se a família chegou e ela não entende nada, a alimentação dela é uma bagunça, e ela realmente não sabe como organizar aquilo, e ela precisa de um direcionamento inicial, então tá bom, então aqui eu vou trabalhar com cardápio. Entende a diferença quando vocês perguntam como é que faz para escolher? A gente escolhe conforme o caso. Porque às vezes dar algo a mais ali para eles fazerem, para se frustrarem, para falar, poxa, não dá certo. Porque ela me deu tudo isso daqui, ó, para comer e eu não consigo fazer a criança comer isso. Então pensa, dependendo do caso, tá, gente? E é sempre importante, é dependendo do caso. Você precisa olhar o caso. É isso que te diferencia do aplicativo. É isso que te diferencia do computador, do programa. É isso, é você pensar, é você usar a cachola. E aí você tem que estar preparada para esse momento para explicar o porquê você está escolhendo cada caminho. E você explica e valida com o outro lado, né? Você fala assim, ó, eu vejo dessa maneira. E para você, como é que é, mãe? Porque a mãe vem com uma expectativa, às vezes, do cardápio. Aí a hora que ela fala assim, não, realmente não faz sentido nenhum levar o cardápio, essas ações aqui para mim agora basta. Não, para mim faz sentido. Se você conseguir me orientar, isso daqui vai ser melhor. Então tá bom. Entende? Você vai validando isso com ele, você vai entendendo isso com os pais, tá? Certo, vamos lá para eu não me perder aqui. E aí, todo atendimento, eu acho que tem que ficar, assim, ó, post-it, em algum lugar para te lembrar se você for esquecer. Todo atendimento, para você estar preparada para ele, você tem que lembrar que aquela família tem que sair de lá com ações definidas por eles. Não é você dizendo faça A, B ou C, mas eles têm que sair de lá, ao menos com essa sensação de que eles decidiram, né? Que eles escolheram tomar aquela decisão. Por quê? Cada vez que um ser humano escolhe fazer alguma coisa, eu decidi que eu vou mudar tal hábito, eu decidi que eu vou comer tal alimento, eu decidi que eu estou aberta a experimentar, então a gente vai comprar. Cada vez que ele faz esse movimento, que foi ele que disse, e não foi alguém dizendo para ele fazer, a possibilidade dele fazer aumenta muito. Então, o seu papel é ajudar ele ali a criar caminhos de pensamento mesmo, de raciocínio, para ele entender por que ele tem que fazer aquilo. Para ele falar, beleza, não, realmente, isso daqui eu tenho que fazer. E como você faz isso? Conduzindo perguntas, perguntando se ele entendeu o que você explicou, o que é que ele pode fazer a partir daquilo, o que mais que ele pode fazer. Não, mas tá bom, se você não sabe o que você pode fazer, como é que uma pessoa que você admira faria, né? Como é que a sua mãe faria quando você está perguntando para a criança? Como é que seu melhor amigo faria? Como é que o Batman faria? Entendeu? E aí, você vai sempre olhar ali para eles e definir essas ações finais. Eles precisam ir embora com alguma ação definida para se colocar em prática. Eu gosto de 3. No coaching nutricional infantil a gente usa 3 ações, tá? Ok. Aí, o que eu preciso dizer para você? Então, essa é a dinâmica, né? Você precisa se preparar pensando nesse passo a passo. Vai separar os materiais que você vai usar. Pelo amor de Deus, não deixa, às vezes, ali, em cima da mesa, todos os materiais já. Que pode ser que na conversa inicial você mude de ideia. E aí lidar com a frustração da criança, né? De, tendo que mudar a atividade, dependendo da idade da criança, é difícil. Então, se você for deixa fechadinho, assim, deixa um pouquinho de canto, porque as coisas podem mudar conforme a conversa, tá? Aí você deixa os materiais que você acredita que são os possíveis para serem utilizados. E ali na hora você vai decidindo o que você vai utilizar. Carol, mas eu faço, né? Não tem um consultório onde eu guardo tudo isso. Eu faço atendimento domiciliar. Então você faz igual eu faço. Você coloca na sua malinha os materiais que você acredita que você vai poder precisar utilizar. Aí lá você vai decidindo, tá bom? Ok, mesma coisa atendimento online, tá, gente? Fica por perto aquilo que você decidiu que você vai usar. Fica já meio que aberto na aba do seu computador aquilo que você decidiu que vai usar. Aí você começa, portanto, né, a separar esses materiais e a separar as lâminas que eu tinha falado. Eu percebo que para você se preparar para o atendimento é isso.
É isso que você precisa fazer. Mas, vou dar uma dica extra aqui, uma dica extra sobre você listar os seus medos. Porque a insegurança eu sei que bate, gente. A insegurança eu sei que às vezes ela chega, que por mais que você tenha feito, né, todo o estudo do caso antes, ela vai acontecer ali. Lista quais são os seus medos e como é que você pode agir com cada um deles. Então, por exemplo, nossa, hoje no encontro de coaching de carreira, teve uma das nutris que falou isso. Meu medo inicial era não saber responder alguma coisa. Aí o que eu pensava, né? Nossa, não tem ninguém naquela sala que sabe mais do que nutrição do que eu. Porque eu que me formei, eu que sou nutricionista. Então eu vou saber mais do que eles. E aí a gente começa a tirar, porque o medo é uma emoção, certo? E essa emoção, ela vem sempre por conta de um pensamento. Quer ver, ó? Pensa se você é casada. Pensa no momento que você casou. Aquele dia lindo, como é que você tava? Lembra daquele momento. Se você é mãe, lembra do dia do nascimento do seu filho. Lembra do dia que você se formou, gente? Lembra quando você pegou o canudo e falou, nossa, acabou a faculdade. Agora eu só quero ser RN, embora daqui, né? É isso. Tá vendo, ó? O meu ânimo aqui até mudou, né? Porque é assim mesmo, conforme a gente vai lembrando, e a minha sensação era essa, nossa, acabou, graças a Deus. E aí, gente, a mesma coisa acontece se eu fico pensando só no medo. Nossa, só no medo não, né? Se eu fico pensando só naquilo que me dá medo, como por exemplo, ai, nossa, e se eu não souber o que eu falar? Ai, aí ele vai me perguntar e eu não vou saber, e eu vou ficar com cara de tacho. Ai, gente, nossa, eu lembro de uma vez que eu passei maior vergonha que eu não sabia responder. Aí você começa a fazer isso, aí você começa a ficar assim, né? Isso vai te fechando, vai trazendo uma angústia. E aí, tudo que a gente foca expande. Tudo que a gente foca expande. E, portanto, vai expandir o seu medo, que muitas vezes sequer faz sentido. Então, lista os medos e como você pode lidar com cada um deles. Você tem medo de como envolver as crianças? Então, que materiais você pode ter para envolver as crianças? Como é que você pode aprender a se comunicar com as crianças? Se a criança, às vezes, ficar de bico inicialmente, como é que você pode fazer para reverter aquilo? Entende? Vai fazendo todo esse movimento de o que é que me dá essa sensação de medo e como é que pode ser diferente, tá? Certo. Buscar novas formas de comunicação, dica extra também. Não fique usando sempre as palavras técnicas da nutrição, porque as pessoas não entendem. Então, no seu atendimento, para você estar melhor preparada, pense como explicar para a criança e pense em como explicar para os pais de uma maneira que eles entendam. É incrível que já rolou algumas vezes, assim, de eu estar com uma família, eu começo a explicar algo, e aí, veio de encaminhamento, sabe? Então, já tinha tido diagnóstico, já tinha sido explicado, em teoria. E aí, na hora que chega, a mãe fala assim pra mim, nossa, agora eu entendi o que significa. Porque ele tinha usado umas palavras difíceis, aí ela começa a falar algumas palavras, e eu não tinha entendido bem, mas eu falei, tá bom, fiquei com vergonha de perguntar, né? Então, como é que a sua comunicação pode ser melhor? Como é que você pode deixar as coisas mais explicadas no momento que você tem que explicar? Do mesmo jeito, como é que você pode fazer perguntas mais assertivas quando você tem que perguntar? Tá bom? Outro ponto. É você fazer um bom fechamento também. Eu acho que essa preparação do atendimento aqui pra gente fazer todo o círculo, desde lá de quando começa até a hora que a gente se despede, né, e vai embora, é fazer um bom fechamento. E esse bom fechamento é com você perguntando para a família se restou alguma dúvida, se tem algo que ficou faltando de ser falado, né? Como é que você pode fazer um contato pós-consulta com eles? Então também não tenta, às vezes, enfiar todo mundo, a gente vai ter um encontro para falar de pós-consulta, mas enfiar todo mundo no mesmo pacote de pós-consulta. Pergunta como é que eles gostam, né? Como é que poderia ser. Faz esse fechamento, lembrando as ações, tirando as dúvidas, se colocando à disposição e nunca dizendo assim, ó, vamos ver se você vai dar conta de fazer agora, viu? Porque, gente, isso é quase dizer assim, quero só ver, não sei não, hein, não boto fé. Você pode dizer, eu confio que você vai conseguir fazer, né, criança? Eu confio que você vai conseguir fazer, pai. E vocês contem comigo pra isso. Se estiver rolando uma dificuldade, não esquece de me chamar, hein? Se você disponibiliza o seu número do WhatsApp igual eu disponibilizo, você fala. Você pode me entrar em contato e assim que eu ver eu vou te responder, tá?
Eu vi que as meninas responderam aqui, alguém que estava com a dúvida das lâminas, mas é isso mesmo, lâminas são cards informativos. Então, você quer explicar, por exemplo, sobre diabetes. Em vez de você falar o que é o diabetes, só ficar falando, você mostra uma imagem, como funciona o processo. Ou, você quer falar sobre, quer mostrar o tipo de fezes para eles verem se é tipo 1, tipo 2, tipo 3. Você mostra uma fotinho, isso é uma lâmina. É um card, né? Um PDF, uma folha com imagens que te ajuda ali a traduzir o que você está falando, que ilustra. Até porque a gente sabe que quando há imagens agregadas, a capacidade do nosso cérebro muitas vezes de assimilar aquilo é maior até do que só com uma fala, só com a pessoa ouvindo. A hora que ela está escutando e vendo, ela costuma assimilar mais. Portanto, é legal de a gente deixar isso separado, deixar essas imagens separadas. Às vezes eu vou atender crianças, aí eu já deixo alguns livros separados com imagens. Aliás, gente, vocês viram um livro que eu mostrei no Stories um tempo atrás? Cheio de alimentos, eu tô louca para comprar aquele livro. Mas, então, eu deixo o livro assim com foto de alimento separado para mostrar para eles. Esses daqui, essas são possibilidades de fruta aqui. Ai, não gosto de fruta. Tá, mas será que você conhece todas as frutas? Fala para mim quais você conhece. Aí começa a falar, fala 4, 5. Eu falo, mas nossa, existe muito mais fruta que isso. Olha isso aqui, ó. E a gente começa a ver, né? Então, a gente está preparada para essas conversas, deixando esses materiais ali organizados, faz bastante diferença, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Falei do atendimento. É isso. E aí, gente, é uma pergunta que pode surgir na cabeça, né? Mas os pais gostam dessa abordagem? Os pais gostam de alguém que vai além do cardápio, de alguém que vai além da avaliação nutricional ali, da avaliação antropométrica, aliás. Eles gostam disso? E eu falo, gente, que às vezes eles nem sabem que isso é possível. Que nem sabe que isso é possível. Sabe, não é que eles chegam lá esperando, eu gostaria que fizesse de novo, que ela fizesse isso por mim. Porque às vezes eles acham que o que o nutricionista faz é esse quadradinho aqui, né? Isso não tá parecendo um quadradinho, mas é tipo, esse espacinho aqui. É isso aqui que o nutricionista faz. Quando na verdade a gente pode fazer um tantão de coisas. A gente pode ajudar uma mãe a definir a rotina alimentar do filho, baseando-se numa rotina diária. Então, qual horário que acorda, qual horário que dorme, né? Porque isso a gente sabe que sono influencia a alimentação da criança. Então, tem soneca? Opa, como que você pode fazer para pôr na soneca? Quais são os horários que é melhor você colocar alimentos novos para ele? Será que é aqui nesse lanche? Será que é no café da manhã? Qual é o horário que essa criança está mais desperta? Qual que não é? E aí você começa a fazer vários tipos de conversa ali, de auxílio para eles. E aí, gente, não tem como não gostar. Porque eles estão saindo de lá com solução, eles não estão saindo de lá com o mesmo que eles imprimiriam no Google, com o mesmo que eles pegariam em qualquer lugar pela internet, né? Ele, na verdade, está saindo com algo personalizado para ele. Nossa, isso daqui é a rotina do meu filho. Nossa, isso daqui, por exemplo, são as ações que eu tenho que fazer, os meus horários, a minha frequência, a forma como eu tenho que fazer para o meu filho, ou então a forma como a criança tem que fazer, né? Aí o jogo muda. E aí eles ficam encantados. É a hora que eles olham e falam, nossa, é o que a Fer falou, que é a mãe que ela atendeu um adolescente, né? E aí o adolescente veio sozinho no primeiro atendimento e rolou uma série de mudanças e que a mãe entrou em contato, pelo menos se eu não me engano, o adolescente foi sozinho. Mas seja como for, a mãe fez contato depois e falou, Fernanda, eu preciso fazer o mundo saber o que você faz, eu preciso avisar o mundo da profissional que você é. Porque eu achei que ele ia aí, né, já tinha ido em outras nutricionistas já, inclusive, em 3 outras, que ele ia aí, você ia tentar convencer ele, passar um cardápio, mas ele voltou sem cardápio e ele tá comendo muito melhor de quando os cardápios existiam, quando existia orientação com cardápio. Porque você entendeu ele, você conversou com ele, você orientou para ele. E às vezes as famílias nem sabem que isso pode existir. Eu sei que às vezes até você aí que está me assistindo agora, você é novata por aqui, nem sabia que isso podia existir, nem sabia que isso era possível, sabe? Porque não é isso que é ensinado pra gente. A gente aprende dietoterapia. E é normal, é isso. Essa capacidade técnica, se a gente é a única que pode prescrever dieta, a gente precisa saber. Agora, gente, não dá para parar no tempo e achar que só isso vai continuar resolvendo a vida das pessoas. Que vai achar que é isso que vai fazer a diferença, porque não vai, não está fazendo, tá?
Certo. Bem, era disso que eu queria falar aqui com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido. Coloque aqui pra mim, ó, nos comentários qual foi o seu principal insight. Lembrando que este é um aquecimento para o workshop Descomplicando o Atendimento Infantil. O workshop vai acontecer dos dias 18 ao dia 25 de janeiro, né, com aulas em um site fechado. E imagina, se isso aqui, ó, só a live de hoje, hein, gente? Só a live de hoje valia um workshop inteiro. Valia ou não valia? Conta pra mim com girassol. Valia ou não valia? Se valia, manda girassol pra eu saber. Se isso aqui já, seu aquecimento já tá desse jeito, vocês que se preparem, ó, descansem no final de semana prévio do dia 18, tá bom? Pra vir com energia pro workshop, porque a gente vai ter as aulas do workshop, a gente vai ter também aulões secretos apoiando esse workshop, aulões de dúvidas no workshop, porque eu quero que esse ano, que 2021, você de uma vez por todas floresça na nutrição materna e infantil. Quero te ver segura, quero te ver bem remunerada, quero te ver sendo reconhecida pelo trabalho lindo que você faz. Uma nutricionista que trabalha com crianças, gente, faz um trabalho de verdade, digno, assim, ó, de capa de revista, sabe? Então não aceitem menos, floresçam, floresçam. Tá? Ó, o pessoal mandando girassol aí. Bom saber que tá digno. Se preparem porque vem muito mais pela frente. Deixa eu ver se posso aqui alguma dúvida um pouquinho pra trás, tá? Ah, o pessoal mandando eu mostrar o livro de novo. Nossa, eu tenho que ver se ficou salvo nos stories. Se ficou salvo, eu mostro, tá, gente? Melhor. Vamos fazer melhor. Pra não ficar repetitivo lá nos stories, quem não tá aqui achar que eu tô doida da carochinha, eu vou fazer assim. Se tiver salvo lá, eu mando pra vocês no nosso grupo VIP do WhatsApp, tá bom? Que é o grupo para vocês receberem os informes do workshop, os materiais complementares. Aí a gente manda o resumo da live de hoje e o livro. Se por algum acaso eu não fiquei com nenhuma foto dele salva aqui, mas eu acho que eu fiquei sim. Se eu não tiver ficado, depois eu pego, tiro e mando pra vocês. Ele é lindo, gente. A Inês perguntou onde encontra essas lâminas, só em livros? Não, Inês, geralmente essas lâminas, né, na verdade, eu nunca vi em nenhum livro. O livro que eu falei, que eu uso, não tá aqui, tava olhando se tá perto. Mas é um livro, ele chama meus primeiros alimentos, acho que é isso, meus 100 primeiros alimentos. Eu sei que aí na Europa tem, porque na Itália, o meu é até da Itália, não é nem do Brasil. Mas eu tenho aqui no Brasil e deve ter uma versão portuguesa também, que a Inês é lá de Portugal, né? E aí esse livro é um livro cheio de imagens de alimentos, né? Mas a gente pode ter lâminas construídas também. Lâminas para mostrar o que é colesterol, né? Para mostrar o que é o diabetes. Eu geralmente construo as minhas próprias lâminas, tá? E aí as alunas têm acesso a algumas delas. Também gostaria de ver o livro. A Jana falando que disseram que a gente pode confeccionar as nossas, mas ainda não sei como. Existe assim, gente, às vezes vocês podem adquirir isso, né, participando de cursos, de formações. A gente tem, por exemplo, as ferramentas que eu utilizo, eu entrego dentro dos cursos. E aí algumas delas eu entrego gratuitamente nos nossos workshops gratuitos. Por quê? Lá no workshop gratuito você vai poder conhecer mais da metodologia, vai ter acesso a alguma dessas ferramentas para poder utilizar, né, nos seus atendimentos, para poder testar e ver se você gosta ou não. E decidir se você vai querer virar nossa aluna ou não. Aqui na Atitude Nutrição a gente tem a formação em coaching nutricional infantil que abre as inscrições no dia 25 de janeiro. E aí lá tem os materiais que eu criei. Geralmente esses materiais ou a gente cria, né? Ou a gente acaba adquirindo. E aí, como é que eu faço para criar? Eu tenho as minhas ideias nessa cachola, mas Papai do Céu não me deu a habilidade do desenho. Infelizmente, isso não veio de fábrica comigo. Então, eu geralmente tenho ali sempre a designer que faz isso, um designer, um ilustrador. A gente tem uma designer na equipe, né? Uma querida, aliás, que os materiais tão lindos que vocês estão recebendo por conta desse serviço e tudo mais. E aí, esse material é desenhado para vocês poderem utilizar. Então, os caminhos são esses, tá? Vamos ver se teve mais dúvidas. As aulas vão ficar gravadas porque vai ter dia que não poderia assistir. As aulas do workshop, elas são aulas gravadas, elas não são aulas ao vivo. A que vai no ar na segunda, na quarta e na sexta. Mas assim, quando ela vai ao ar,
ela fica disponível para você ver no melhor horário daquele dia para você. Então você consegue ver depois do seu trabalho, depois do seu compromisso, sem problema nenhum, tá? O que não vai ficar gravado vão ser os aulões secretos, porque esses aulões secretos eu vou entregar muitas novidades que só quem se comprometer em estar lá naquele horário vai receber. Quem não estiver lá não vai receber. Aí vai receber o que está no workshop, nas aulas que são gravadas. Então vocês olhem, peguem, eu mandei um manual nos grupos, vou mandar no e-mail também, mas mandei um manual de como vai funcionar o workshop. Então pega, grava os horários dos aulões, tá bom? Pra você não perder. Ah, Esther falando que me admira. Ah, querida, obrigada. Preciso florescer. Se der essa oportunidade de florescer, florescer é um processo. Não é do dia pra noite. Você comprar uma sementinha hoje, né? Tem até aqui, ó, tem uma sementinha. Se você pega essa sementinha hoje e planta a sementinha, né? Ela não vai florescer amanhã. Então, o que é que você precisa trilhar? O que é que você precisa fazer para florescer? Trabalhar diariamente nisso, tá bom? Aí... A Receitas da Elisa perguntou se quem está em formação pode participar do curso. Pode sim. E aliás, então, Elisa, se você é estudante de nutrição, recomendo muito. E mesmo quem não é estudante de nutrição, tem que vir amanhã, porque vocês vão ver uma estudante dando um baile às vezes já. É um baile, assim, no jeito, na forma de dizer, né? Mas ela já desde a graduação tá nos nossos cursos. Começou a parte de divulgação dela e vai contar como ela tá fazendo a lista de espera dela para quando ela formar. Que ela tá com pessoas que estão esperando ela se formar para fazer os atendimentos. Como é que ela tá fazendo isso? Ela vai vir amanhã na live, tá? A Raquel. Oba. O registro, se eu peço pré-consulta, sim, peço por foto. Fiquei extremamente emocionada com essa live de hoje, Carol. Ah, que linda, Daiane. Espero que tenha ajudado todos vocês. Depois vamos fazer assim, ó. Teve um pessoal, tinha mais gente no começo, mas aí, né, o pessoal, eu fui dando tchau e fui ficando. Pra quem ficou, eu vou colocar essa live lá no nosso IGTV. Vai lá e coloca pra mim nos comentários, assim, se essa live te ajudou. Se você tá saindo dessa live falando, nossa, aproveitei esse momento aqui realmente fez diferença pra mim, né? Não foi mais do mesmo. Vai lá e escreve pra mim qual foi seu principal aprendizado, tá bom? Eu também aprendo muito com aquilo que vocês aprendem aqui. Um beijo, nos vemos amanhã, às 12 horas, na live de uma nutricionista que vem florescendo para nutrição materna e infantil. E depois, às 18 horas, a gente vai fazer uma live de perguntas e respostas. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir os grupos do WhatsApp para vocês mandarem perguntas, que eu vou responder na live, tá bom? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas também nos stories. Aí vocês podem deixar essa caixinha, as dúvidas de vocês na caixinha, que eu vou responder tudo entre sábado e domingo, que vão ser as nossas aulas de tirar dúvidas, tá certo, gente? A Rê perguntou, avisa quando terá as lives secretas que chegou agora há pouco. Vai funcionar assim, ó, do dia 18 ao dia 25 tem um workshop. Aí precisa ver certinho no calendário para não falar bobagem, tá? Porque às vezes minha cachola aqui tem muitas informações, às vezes elas se confundem. Mas lá no manual tem as datas certinhas. Os aulões, eles vão ser aulões complementares, de aprofundamento. Aí a gente vai mais fundo ainda no que eu vou ensinar no workshop para vocês. E aí eles vão ser às 18 horas também, mas não vão ser aqui em formato de live. Eles vão ser num canal separado, por isso que tem que ficar ligado lá nos nossos grupos do WhatsApp, que é onde a gente vai mandar os links, tá? Ai, Carol, não sei que grupo do WhatsApp é esse, tô perdida, não encontrei. Faz assim, você se inscreveu no workshop? Então, se você se inscreveu no workshop, você recebeu um e-mail. É automático, não tem jeito de não ter recebido, né? Se você... Tem jeito, tem um jeito só, se você trocou as letras do seu nome. Às vezes acontece, eu vejo um pessoal lá, nossa, esse e-mail falhou. Aí você vai ver, em vez de estar escrito Daiane, tá escrito Dawane, coisas do tipo assim, que trocou uma letra pela outra, tá? E aí, esse e-mail vai automático para você. Às vezes ele vai parar, gente, em caixa de spam, caixa de promoção, né? Vai para outros lugares que não a caixa de entrada. É só buscar nosso nome. Você coloca lá Carol Albuquerque, com L mesmo, né? Carol Albuquerque. Igual Cebolinha, troca o R pelo L. Ou procura por Atitude em Nutrição. E aí vai aparecer ali o e-mail para você. Na hora que você clicar no botão, o que vai acontecer? Você vai ser direcionada para uma página e o grupo do WhatsApp tá lá para você entrar, tá bom? A Jana falando que eu dou muita atenção para as alunas. E como fazer diferente? Como não tem opção de não dar atenção para as alunas? Aqui, minha filha, a gente dá atenção para seguidora, a gente dá atenção para aluna. Desde que esteja querendo florescer,
vocês têm minha atenção, tá? Isso é o mínimo que podemos fazer. Ai, gente. Vamos ver. Acho que é isso, né? Tirei as dúvidas, então. Um beijo. Aproveitem quando o resumo chegar lá nos grupos. Vocês gostaram? Ficou legal, né? Gente, os resumos estão lindos. Minha equipe tá arrasando, arrasando. Ó, todo mundo aqui agora. Equipe, uma parte fazendo resumo, outra parte fazendo ela ficar nos moldes, outra parte fazendo chegar até vocês. Aproveitem, tá bom? Beijinho, até amanhã.